Após a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, Jesus segue falando o que vai acontecer depois da sua volta, da sua segunda vinda. E esse é agora o julgamento das nações, que vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso vai acontecer na sua segunda vinda. E aqui essa tradução que eu estou lendo, ela usa santos anjos. No original estaria escrito apenas anjos. Porém, muitas passagens da Bíblia, elas apontam e ensinam que Jesus ele vai vir junto com a igreja, já remida e já glorificada, como por exemplo Judas, versículo 14, que vai dizer que ele vem com as suas miríades, e outras passagens da Bíblia também apontam isso. O versículo 32 vai dizer assim: e serão reunidas diante dele todas as nações, e os apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Isso vai acontecer após Jesus pisar o Monte das Oliveiras, derrotar, entre aspas, o exército do anticristo, e primeiro ele vai tratar com os seus, com o povo de Israel, vai reunir o povo de Israel. A gente viu no Mateus 24 e também em algumas passagens do livro de Apocalipse que todas as tribos de Israel seriam reunidas diante dele. E depois que Jesus tratar com o seu povo, aí ele vai tratar com as nações, com todas as nações. O versículo 33 vai dizer assim: e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus ele não está falando para os salvos em si, para a igreja que já foi remida e glorificada, mas sim para aqueles que sobreviveram ao milênio, sobreviveram à tribulação, passaram pela grande tribulação e vão receber a permissão de desfrutar do milênio de Cristo, que vai ser um período de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra. Vai ser um reino justo, a criação será restaurada, e as passagens da Bíblia elas citam que o leão comeria palha, de que o lobo e a ovelha andariam juntos. Isso tudo vai acontecer no milênio. E essas ovelhas que serão separadas à direita são os que vão receber a permissão de viver nesse milênio, que não é a mesma coisa que vai acontecer com os bodes, que a gente vai ver a seguir. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive no cárcere e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? É importante ressaltar que essa passagem, esse versículo, ele é válido para todos nós. Nós como cristãos temos que refletir a luz de Cristo aqui na terra, temos que dar bom testemunho de seu nome e temos que abrigar o desabrigado, dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento. Mas aqui no contexto da passagem que Jesus está falando sobre a sua segunda vinda, ele está falando a respeito daquelas nações que trataram o remanescente de Israel com bondade, que não o perseguiram. Por isso que no versículo 40, Jesus vai dizer assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, naquelas nações que foram bondosas com Israel durante a tribulação, elas não estarão sendo boas apenas para o remanescente de Israel, mas para o próprio Senhor, porque, como todos nós sabemos, ainda existem promessas para o povo de Israel que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir na sua segunda vinda, no milênio,
e Deus, ele ainda ama o povo de Israel. Mas olha só o que vai acontecer com os bodes que estiverem à esquerda do Senhor. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando doente e no cárcere, não me visitastes. Então também eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, forasteiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando não fizestes a um destes pequeninos, a mim não o fizestes. Então, para terminar o versículo 46, vai dizer assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que acontece? Esses bodes, essas nações que ficarão à esquerda de Jesus, são as pessoas que vão perseguir o povo de Israel, que farão parte do governo do anticristo e dificultarão a vida de Israel, do remanescente de Israel, a todo custo. Então, essas pessoas serão condenadas ao inferno, serão condenadas ao fogo eterno, e por mais que elas tenham sobrevivido à tribulação dos 7 anos, elas não vão receber a permissão de viver durante o milênio. Elas não vão poder desfrutar do governo de Jesus por 1000 anos. Então elas serão mortas, e depois o livro de Apocalipse ele fala que todos os mortos, que forem condenados ao inferno ressuscitarão e ficarão diante de Deus no juízo do trono branco. Essa passagem, o milênio, tudo isso que eu falei, para mim significa algo muito maior do que apenas o que está escrito, porque ela mostra a fidelidade que Deus tem. O povo de Israel, ele por muitas vezes desobedeceu a Deus, e muitos continuam desobedecendo, assim como nós também desobedecemos a Deus, muitas vezes. Só que às vezes a gente acha que por causa da nossa desobediência ou por causa do nosso pecado, que a gente não tem mais salvação, que não tem mais jeito. Só que Deus, por mais que nós sejamos pecadores e não mereçamos, por assim dizer, nós não somos merecedores da salvação e da graça de Deus, Deus ele ainda vai permanecer fiel e vai cumprir todas as suas promessas.